Fala galera, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Vamos saber um pouco da história do nosso Cruzeiro cabuloso, maior de Minas. Porque muitas vezes os jovens de hoje começam a torcer para o Cruzeiro, mas não sabe da origem do Cruzeiro, não sabe como foi dado o nome do Cruzeiro, que antes era Palestra Itália, agora é chamado de Cruzeiro. E a gente é apaixonado por esse time, por esse clube e a torcida imensa, a maior de Minas. Então, precisamos saber um pouco da história do Cruzeiro. E fique até o final do vídeo para vocês conhecerem mais sobre o Cruzeiro, sobre essa história, como foi fundado esta instituição, porque é muito bacana e emocionante. Bora lá conferir, galera. Mas não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e comentar sobre este vídeo. Isso é muito importante para nós. Dê essa moral pro seu amigo aqui. Bora lá! Sou poderoso, trago o Cruzeiro dentro do meu coração. E arrebenta, vai, sacode a massa, vai, balança a rede num delírio de emoção. Sou mafioso, sou poderoso, trago o Cruzeiro dentro do meu coração. Vou levantar minha bandeira, azul da cor do céu, descendo pela Catalão, eu vou zoando de buzu pro Mineirão. Quando chego ao estádio, sinto no peito bater forte o coração, dando aula pra galera, a máfia azul vai abrindo o bandeirão e arrebenta, vai. Hoje, larguei tudo pra te ver, faço isso por amor, dou a vida por você. Zero, para isso para sempre, te amar eternamente, nada pode nos deter. É a época que todo mundo ensina do busão. Eu nasci Palestra há quase 100 anos. Eu nasci na Itália, em Castel del Piano, e viemos para o Brasil ao lado da fábrica onde papai trabalhava. Tinha nossa casa, tinha a colônia italiana. Eu tenho muito orgulho de ter sido palestina e ser cruzeirense. O que o Cruzeiro significa para a senhora? Só quer que eu fale a verdade? Paixão! Em 1903, começa o futebol na cidade. Um estudante mineiro que estava na Suíça voltou trazendo bolas e aí ele criou o Sport Clube Futebol.
O Esporte Clube de Futebol tinha 2 equipes para uma enfrentar a outra. O campo era na Praça Rui do Barbosa, que a gente chama de Praça da Estação. Alguns meses depois, só no final de 1903, criaram-se mais 2 times em Belo Horizonte. O Plínio Futebol e o Atlético de Belo Horizonte, que não tem nada a ver com o Atlético Mineiro. 2 anos depois, em 1906, a colônia italiana tentou criar um clube e criou, então, o Americano, tá? Só para jogadores, só para descendentes de italianos, mas não deu certo, não foi para frente. Em 1908 se fundou o Atlético Mineiro, né? Aqui, filhos de famílias abastadas, filhos de comerciantes, né? Em 1910 se fundou o América, quer dizer, o América se fundiu com o Minas Gerais. Por isso, a América começa a contar a história dele a partir de 1912, não de 1910. Então, a América fundiu com Minas Gerais, manteve o nome. O Atlético, anos mais tarde, viria a se fundir com o Higiênicos. Nessa altura, os clubes principais eram os 2 e mais o IALI. O IALI era no Barro Preto. Por isso tem essa confusão, que muita gente pensa que o Palestra é a continuação do IALI. Não, não era, e pelo contrário, havia muita rivalidade. Em 1916, os italianos tentaram novamente criar um clube e criaram o Scratch Italiano. Também não deu certo. Os jogos aconteciam num campo que era um hipódromo, né? Ao mesmo tempo que ele era um estádio de futebol, ele também tinha corridas de cavalo. E ele passa a receber os times do Campeonato Mineiro, ele passa a ser o estádio oficial da Liga Mineira. Ficava no Prado, né? E tinha o nome de Hipódromo do Prado Mineiro. E ali começavam a ser realizados os primeiros campeonatos, né, da cidade. E aí, nessa pré-palestra, nós tínhamos alguns times de futebol que já tinham sido fundados, onde haviam italianos ou ítalo-descendentes. Então, eles jogavam por esses times. Mas, pouco a pouco, vai crescendo um sentimento de ter um time para chamar de seu, né? Um time que realmente estivesse identificado com a comunidade italiana. Futebol, sobretudo naquele período, era algo de diversão, era algo de lazer, mostrar que eu estou integrado à sociedade. Então, muitas famílias têm esse orgulho, outras famílias que têm o orgulho, como os Falsi, eles têm o orgulho de terem participado e de terem construído a história do Palestra Itália. O clube foi feito por amor, uma necessidade deles se encontrarem, deles se divertirem, deles terem um relacionamento maior. E a partir daí foi por amor. O crescimento da colônia em Belo Horizonte, da colônia italiana em Belo Horizonte, ela já era por si só motivada a ter um clube que a representasse, né? Palestra de São Paulo, né? Conquista o Campeonato Paulista, né? E isso dá causa um burburinho aqui em Belo Horizonte, né? As pessoas começam a pensar, então a gente pode sim realizar o nosso sonho de ter um clube que represente a colônia, né? E o Palestra ele viria também para fazer esse tipo de evento, né? Que seria a união dos colonos italianos que moravam em Belo Horizonte. Por isso que eu gosto de falar que o Palestra foi criado pela sua torcida, né? É uma torcida que criou um clube e esse clube veio para representá-los, né? Então não é um projeto de 4, 5 rapazes. E essa mobilização foi tão grande que na primeira reunião, em dezembro de 1920, é relatado que tinha mais de 100 pessoas ali discutindo como seria a formação desse clube, de como surgiria esse clube, né? Os jogadores faziam reunião aos fundos da loja de Agostinho Ranieri, né? Ali no centro da cidade, né? E desses jogadores veio a ideia de se formar o Palestra, né? De formar um clube da colônia. Primeiro, montar um clube de futebol era caro, a bola era caro, o uniforme era caro, né? Precisa de um território, precisa de muita coisa. Os jovens que se reuniram lá nos fundos da Casa Ranieri resolveram que precisava de dinheiro e foram procurar os italianos mais abastados da cidade. Foram atrás deles pedindo apoio e foram atrás do cônsul da Itália aqui em Belo Horizonte. E dentro dessa reunião havia pessoas de diferentes classes sociais, tinha operários, tinha jogadores, tinham comerciantes, industriais, né? Tiveram mais ou menos umas 3 reuniões até que
deixaram a festividade do fim de ano passar, eram muito religiosos, né, os italianos, os descendentes italianos, e deixaram para a pedra fundamental, né, vamos dizer assim, o martelo fosse batido no dia 2 de janeiro de 1921. O certo é que em janeiro de 1921, a comunidade italiana, e realmente foi a comunidade italiana, ela funda um time de futebol que tinha em seu nome a identidade Palestra Itália. No campo da luta, entramos contentes, sentindo frementes, a alma vibrar. E neste entusiasmo nos traz a pujança da firme esperança de sempre ganhar. Somos o Palestra, escola elevada, por nós consagrada, a força e ao valor. Então, ali se estabeleceu as cores do clube, que seriam as da bandeira da Itália, tricolor. As camisas eram basicamente verde, com detalhes em vermelho e branco. O escudo entrelaçando as letras PI, Palestra Itália. Primeiro, o Estatuto do Palestra Itália, está registrado no cartório, ele diz que ele é aberto a italianos, brasileiros e gente de qualquer cidadania do mundo. Todos os diferentes se tornavam iguais ali dentro do Palestra Itália, porque o preconceito não tem vez com o Palestra. O Palestra é a casa de todos. O Palestra é essa Belo Horizonte de portas abertas para tudo e para todos. O primeiro jogo do Palestra ali contra um combinado formado por Vila Nova e Palmeiras. O Palestra venceu por 2-0. Os 2 primeiros gols da história do Palestra foram marcados por Nani Lazzarotti, que era um pedreiro, um construtor de prédios, inclusive participou da construção de vários prédios na Praça da Liberdade. E depois, então, enfrentou o Atlético, o primeiro jogo, foi lá também no Prado Mineiro. Então, esse foi o começo do Palestra, foi um começo muito forte. O Nani Lazzarotti tem esse mérito na conta dele, ter sido o artilheiro, o primeiro artilheiro do Palestra, marcou os 2 primeiros gols. Logo depois da fundação do Palestra, já nos primeiros meses, já é levantada a questão do onde o Palestra vai jogar. Apesar do Palestra Itália ter nascido no centro, a região do Barro Preto era uma região muito habitada por italianos. O estádio, o terreno, é colocado ali. Então foi um estádio conseguido num bairro operário, que era o Bairro Preto, um bairro que tinha uma identidade muito grande com os colonos italianos, né? E boa parte daquela colônia, daqueles operários que ali viviam, puderam participar da construção do estádio. Que foi construído pelo Nani Lazzarotti, que já era construtor na época, tinha sido o artilheiro, o primeiro artilheiro, e também era o construtor. E ele ergueu o primeiro estádio, que não tinha um nome específico, era o estádio do Palestra. E o jogo inaugural foi talvez um dos mais marcantes da história do futebol mineiro. Foi o Cruzeiro contra o Flamengo. O jogo foi 3-3 com a multidão. Belo Horizonte inteira tentou entrar para assistir o jogo de inauguração do Palestra. Tudo aquilo foi uma época mágica para o torcedor palestrino, sem contar que aquele estádio ele passou a ser oficial da Liga também. Então o Palestra, ele não só deu um estádio para a sua torcida, como ele deu um estádio para a Liga Mineira, né? O futebol vivia sob a hegemonia do América. Quem começa mesmo a ameaçar essa hegemonia mesmo é só quando surge o Palestra, né? Um ponto alto que eu vejo é a final de 1922, quando o Palestra iguala em número de pontos com o América. Pela primeira vez durante toda a hegemonia do América, um clube consegue igualar em número de pontos com o América. Ele causa na Liga a necessidade de fazer uma final
para que os dois clubes pudessem decidir o campeonato. O Palestra, ele traz para a Colônia um sentimento de orgulho, né? Um sentimento que o clube podia ser um clube competitivo mesmo, que estaria ali para fazer frente aos grandes da capital. Em 26, o Palestra é expulso da Liga, porque ele ousou viajar a São Paulo para disputar 2 jogos na cidade de Caçapava. Quando ele voltou, houve uma reunião da Liga e o pessoal do América e do Atlético falaram: você não vai disputar mais o campeonato porque você viajou sem nossa autorização. O Palestra, em vez de vir pedir perdão ou fazer algum tipo de média para poder ser reaceito no campeonato na Liga Mineira, ele simplesmente juntou com outros clubes já dissidentes, né, e montou uma outra liga. O Palestra ganha facilmente, tinha um vigor técnico maior, uma capacidade técnica maior do que os outros clubes, né? E aí os palestrinos falaram: bom, agora o jogo é para valer. Os dirigentes do Palestra entraram em contato com os Palestras de São Paulo e disseram vários jogadores de lá. Meu avô contratava funcionários, a princípio, para trabalhar na Casa False, mas o objetivo maior não era trabalhar na Casa False, não era produzir na Casa False. Era ser bom de bola para jogar no Palestra. Ele tinha uma paixão muito grande pelo Palestra. Bom, nessa época surgem jogadores extraordinários. O Ninão, que não era o que a gente chama de centroavante hoje, ou que seria o meia-direita ou meia-esquerda. Na época se jogava num esquema diferente, o WM, você tinha 5 atacantes, e o Ninão era um dos escoltas do centroavante. E ele marcava gols de uma forma absurda. O percentual de gol dele é maior do que o Pelé. A partir daí, o Palestra forma o primeiro grande time da história do Cruzeiro Esporte Clube, né? É um time que teve o maior ataque da história em 1928, né? Marcando 91 gols. E o Ninão, que já é um jogador que já vinha jogando no clube desde 1923, né? Ele não faz parte dessa peneirada que o Palestra fez, desse garimpo, né, que o Palestra fez trazendo de outros clubes. Então o Ninão marca 43 gols, se tornando o maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Mineiro até hoje, né? A supremacia do Palestra em 28, 29, 30 era tão absurda que não havia adversários. O Palestra ganha todos os jogos, sem nem sequer empatar algum, né, 100% de aproveitamento, e forma ali o tricampeonato de 1930 ali de forma magistral, né? Talvez tenha sido o maior da história do Cruzeiro, pelos resultados em campo. O pavilhão do Barro Preto, né? Então esse apelido era referente à forma que o time jogava, né? Um futebol ofensivo de muitos gols. E isso incomodava, cara. Como se incomodava? Imagina. Se incomoda hoje, naquela que estavam formando, que eles não aceitavam que os italianos fossem campeões. Na entrega da taça, a taça sumiu. Não apareceu ninguém para entregar a taça para o capitão do Palestra. Onde tem um troféu significa que por ali passaram grandes heróis, né? E esses grandes heróis travaram batalhas e saíram campeões. Então, o troféu é a prova disso. Toda vez que eu pego no troféu, é respeito. E a federação, então, escondeu o troféu. O Cruzeiro pegou a bola do jogo final e levou como troféu. O troféu mais bonito que um clube já ganhou foi esse, a bola do jogo de futebol. Quando se fala de torcidas, eu digo para vocês com absoluta certeza, a primeira grande torcida de Belo Horizonte foi a do Palestra. Porque a maioria da cidade era de origem italiana, os italianos estavam entusiasmadíssimos, eles iam aos jogos. O América e o Atlético tinham lá seus adeptos, mas não era um pessoal que fazia do futebol sua atividade principal. Eles tinham outras atividades, não eram clubes de massa, nem o Atlético, nem o América. O Palestra foi o primeiro clube de massa da cidade. Meu pai não perdia o jogo, botava o cigarro do lado, nem na hora do gol não mexia, e chegava em casa rouco. Tinha torcida organizada de mulheres, não nesse conceito de hoje, mas elas tinham os cânticos, tinha a forma de incentivar, né, iam de chapéu para o estádio. Minha mãe chamava-se Horizontina Miraglia. Ela foi escolhida primeira rainha do Palestra Itália.
E ela, acho que foi a pessoa mais cruzeirense que eu conheci na minha vida. Naquela época, a colônia tinha muita comunicação ainda com seus parentes na Itália, né? E tinha um representante da LAS em Belo Horizonte, ele assistiu ali no final dos anos 30 ali, o time do Palestra jogar, né? Inclusive que chamou a atenção até de olheiros do futebol europeu ao levar o Nininho e o Ninão para a Europa, né? Então a repercussão foi tão grande aqui da saída de Ninão e Nininho para a Lazio que acarretou que outros jogadores fossem também a ingressar ali no futebol europeu ali, fazendo com que eles fossem os pioneiros, né, do futebol brasileiro a jogarem na Europa. Falando dos anos 30 do Palestra, você tem que falar do Nijinho, sabe? O Nijinho foi um jogador fundamental. O Nijinho já aliava as duas coisas, tinha talento e força. E ele começou a jogar num time pequeno da Floresta, veio para o Palestra, e já com 16, 17 anos jogava. Era um jogador, assim, muito acima da média dos jogadores locais. Que não durou muito, lá pelo ano de 32 ele também ingressa no futebol da Lazio, né? Com a perda desses 3 jogadores, o Palestra então entrou numa fase de decadência técnica, que durou 10 anos. Sem dúvida, a família Fantoni teve uma participação não só, como eu posso dizer, dentro das 4 linhas, como fora das 4 linhas também, né? Então, é uma família que é um dos pilares da história do Palestra, com certeza. É talvez o maior clã na história do futebol brasileiro. Ninão, Nininho, Nijinho, Orlando Fantoni, Benito e Fernando, esses 2 últimos, filhos do Ninão. E aí, quando o Nijinho ele desembarca em Belo Horizonte, né, os clubes perguntam a ele, os repórteres perguntam a ele: você tem a proposta do Peñarol, você tem proposta do Flamengo, do Botafogo, por que você vai voltar pro Palestra, né? E aí ele diz: os Fantoni são uma extensão do Palestra. Então, ele, querendo ou não, em outras palavras, ele disse: eu estou voltando para minha casa, né? A história que antecede a chegada de Tostão, Disseu, Piazza, né? Nijinho é, sem dúvida nenhuma, um jogador que a gente deve mais referenciar, né? De ataque que eu vi jogando foi o Nijinho. Craque. Ele fazia cada gol extraordinário. O Nijinho é uma enciclopédia do futebol naquela época, tipo Messi, que agarra a bola no pé direito aqui e joga a canhota e ninguém toma a bola dele. Mais ou menos assim. Ah, era bonito ver ele jogar. Eles faziam muito gol. O Nijinho ele era conhecido como um menino metralha. Era um jogador de decisões, ele crescia tanto em finais como em clássicos. Então, o maior artilheiro do confronto contra o Vila é o Nijinho. No confronto contra o América é o Nijinho, no confronto contra o Atlético também é o Nijinho, 25 gols. E ele fica o ano de 35 e o ano de 36 todo aqui. E nesse ano de 36 ele estava num nível técnico muito alto, que ele jogou na seleção mineira, se destacou na partida e foi convocado para a seleção brasileira. Sendo assim, ele foi o primeiro jogador de um clube mineiro a vestir a camisa da seleção brasileira. Isso para o Palestra, isso para a gente palestrina, né, cara, isso foi uma coisa sensacional. E daí fica difícil para o Palestra segurar, né? Então chegou a proposta do Palmeiras, ele foi por empréstimo para o Palmeiras, depois chegou uma proposta do Vasco, o Palestra tentou segurar a proposta do Vasco, não conseguiu, acabou que ele foi para o Vasco, né? Então ele joga no Vasco de 37 a 38, né? E 39 ele volta para o Palestra. Para a gente entender um pouco qual que é a importância do Nijinho na história do Palestra, o Palestra tinha passado a década de 30 inteira sem ganhar nada. E quando ele volta em 39, e aquilo ali vai dando uma encorpada para o Palestra até que chega no ano de 1940. O ano de 1940, o Palestra faz uma ótima campanha e vai para a final com o Atlético. E ali o Palestra ganha muito por conta do futebol do Nijinho, conquista o campeonato de 1940. Começa a se desenhar a rivalidade Atlético e Palestra. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa rivalidade, o primeiro jogo a receber a alcunha de clássico foi Palestra e Atlético em 1934.
Nós saíamos do campo do Palestra aqui no Barro Preto para jogar aqui no Atlético. Então saía a pé porque é 4 ou 5 quarteirões. Nós íamos, sem nada. Jogava, mas de volta, a gente ia voltar com a chuteira na mão. Para dar pancada nos quem enchesse o saco da gente. Então se perder, você não... Futebol era muitas recordações boas. E esse campeonato de 1940 foi um campeonato muito celebrado, porque há 10 anos o Palestra, né, nunca conquistava títulos. E o Nogueirinha conta que os jogadores foram carregados no ombro pelos torcedores do Palestra até na Praça 7. Era uma festa. Depois foi todo mundo tomar chopp. Aí vem um grande problema, uma grande crise, que é o Brasil entrar na guerra contra a Itália. Muito medo. A agressão era muito grande, porque houve uma revolta muito grande na cidade. Eu sofri muito também, porque eu me formei para lecionar. Quando eu fui buscar meu diploma, me negaram, porque eu era italiana. Eles perseguiam mesmo, quebraram tudo. Você não podia nem falar que era filho de italiano, que eles pegavam e davam um pau mesmo, viu? E vizinhas nossas, a gente ouvia, uma delas passou uma vez e falou: esses italianos tinham que ser linchados, que acabaram com as lojas de todo italiano, alemão, e suíços, poloneses, todo estrangeiro que tinha loja em Belo Horizonte, as casas foram acabadas. A própria Casa False, pelo fato de termos a origem italiana, eles quiseram colocar fogo. Foi impedido por funcionários. Falaram, não é italiano, é brasileiro, eu sou brasileiro, eu trabalho aqui. E aí conseguiu, veio polícia, etc. tal. Nós sofremos muito com isso, eu era garotinho, tanto que eu fui matricular na escola particular de pré-primário, né? E como minha descendência era italiana, não me aceitaram. Depois, meu irmão mais velho foi expedicionário, aí salvou a pátria. Que aí pusemos o retrato dele, soldado brasileiro na Itália. Poxa, em 42, o que estava acontecendo era uma tentativa, uma força, uma luta de sobrevivência do caso do Palestra Itália. O Palestra surge exatamente quando termina a Primeira Guerra e o Palestra muda de nome exatamente dentro da Segunda Guerra. O Palestra Itália, ele sobrevive num período entre guerras mundiais. No campo da luta, entramos contentes, sentimos frementes, a alma vibrar, e desse entusiasmo nos traz a pujança da plena esperança de sempre ganhar. Somos o Palestra, escola elevada, por nós consagrada, a força e ao valor. Somos o Palestra, escola elevada, por nós consagrada, a força e ao valor. A bandeira tem o Cruzeiro do Sul, o hino nacional, a imagem do Cruzeiro resplandece. Então não existe nada mais brasileiro. Todo estrangeiro que faz alguma coisa importante para o Brasil, um relacionamento, ele vem ao Brasil, ele recebe a maior comenda do Brasil, então chama-se a Ordem do Cruzeiro do Sul. O dinheiro do Brasil era réis, virou Cruzeiro, Cruzeiro Novo. Então, Cruzeiro é Brasil. Agora,
Os italianos ficaram chateados. Mas e nós, italianos? Não, as estrelas estão no céu. O céu é azul. Então, a camisa vai ser azul com as estrelas brancas, o escudo com o Cruzeiro do Sul. Essa era o que se falava para as autoridades, para o povo brasileiro, mas na verdade ela era o azul, porque o azul é a cor da Casa de Savoia, que é a cor da camisa da seleção italiana. Então o Cruzeiro era a seleção italiana, os italianos jogando no Brasil com o escudo do Brasil. A camisa do Cruzeiro é lindíssima, né? A camisa do Cruzeiro, na verdade, é uma camisa que extrapola o Cruzeiro, é uma camisa brasileira, né? Da nossa constelação. É uma representação de história do Brasil, história de Minas Gerais, mestiçagem, hibridismo, representações celestiais, cores, né? Que cria um ícone fantástico, que é a camisa do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro fez um grande time e foi campeão mineiro em 43, 44, 45. Veja só, saindo de uma crise, tendo que mudar de nome, correndo da polícia para não perder o patrimônio, e consegue um tricampeonato. Isso valeu ao Cruzeiro, na época, o apelido, o apodo de Cruzeiro Duro. Cruzeiro era isso, era um clube de muita força. Cruzeiro duro, era difícil vencer o Cruzeiro. Era difícil. Geraldo II, que era o goleiro, Geraldo Domingos, uma figura extraordinária na história do Cruzeiro. O Geraldo II era o mestre obras, o pedreiro, né? E ele nunca largou essa profissão. Enquanto jogou no Cruzeiro, ele era pedreiro, construía casas, construía a igreja de São Sebastião, ali do lado do Cruzeiro, no Barro Preto. É uma figura extraordinária da história do Cruzeiro. Cafu, perguntaram quem é o melhor goleiro de Minas. Sou eu, depois do Geraldo. Porque o Geraldo é louco. Ele é capaz de pular no pé de um centroavante, ele é capaz de se chocar com a trave se ele tiver que pular para defender uma bola. Essas coisas eu não faço. Ombreia com Fábio, com Dida e com Raul Plasma como os melhores goleiros da história do Cruzeiro. E nessa época surgiram rumores que eles queriam fazer um estádio novo e não tinham verbas. E pensaram em angariar fundos com os sócios. O campo do Barro Preto foi construído pelos jogadores e pelos próprios associados, sua grande maioria, cotizando, dando cimento, outro da areia, da pedra. O Emetério, que era o volante, hoje a gente chama de volante, era o center-half da época, ele era o jardineiro do time, ele que plantou o gramado. Essa foto foi numa grande inauguração do Parque Esportivo do Barro Preto. Meu pai, na época presidente do Cruzeiro, inaugurando exatamente o campo de futebol do Barro Preto. Mário Grosso foi meu pai. Ele viveu pelo Cruzeiro. E papai era assim, né? Sempre foi muito astuto. Ele tinha uma coragem para investir nas coisas e sempre com muito sucesso, sabe? Tanto é que na passagem dele pelo Cruzeiro, a mascote do Cruzeiro, que é a raposa, foi em função dele. Porque a raposa é um animal que é muito astuto. Por isso é que ele criou a raposa como sendo a mascote do Cruzeiro Esporte Clube. O Cruzeiro tem muitos anos que não ganha um campeonato. Eu falei, tá danado o time aqui. Aí cheguei em 57, já tinha terminado o campeonato. Aí em 58 arrumaram o time, tá, jogamos lá. O Cruzeiro não tinha um timão assim, não. Depois que eles foi ajeitando, entrosando, aí trocou a diretoria, né? Chegou Antonino Pontes, que era o presidente na época. Chegou depois Antonino Pontes, Forlete e Felício. Chegaram os três. O Cruzeiro estava com pagamento atrasado, tudo, aí eu sei que encaixaram, arrumaram dinheiro, pagaram tudo. O Nijinho foi o primeiro ídolo do Felício Brandi. E como diretor de futebol falava assim, Felício, nós não vamos aceitar o Nijinho, nós não vamos pagar.
Aí o Felício falou assim, não, Nijinho é um ídolo cruzeirense, é um ídolo palestrino, eu vou pagar o salário dele. E ele vai ser o técnico, porque além de tudo o Felício era muito supersticioso e todo o tri do Cruzeiro ou do Palestra tinha que ter alguém da família Fantoni. E aí veio o Nijinho e o tri veio também por sorte. Mas o de 59, que foi decidido em março de 1960, isso foi uma explosão na cidade, porque a torcida estava engasgada, né? E aí começa uma outra fase da história do Cruzeiro. O Cruzeiro aí já não tem mais nenhuma receio de confrontar com ninguém, inclusive times de fora. Foi uma revolução, já nesses anos aí. Eu assistia todos os treinos do Cruzeiro e me lembro que na véspera dos grandes jogos eu levava até foguete para soltar, para incentivar os jogadores. Felício soltava foguete para comemorar gol do time reserva e do time titular. E ali virou a casa do Felício, né? Ele passou a amar o clube a partir dessas idas com o Plínio Barreto ao Barro Preto. E junto com o Felício vem outro personagem absolutamente essencial ao clube, que dedicou a sua vida por amor às 5 estrelas, chamado Carmine Furletti. Então, a dupla é igual Tostão e Dirceu Lopes, é Felício e Carmine Furletti. Foi uma dobradinha de dirigentes do futebol brasileiro de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Com o Felício era duro, rapaz. O Felício pedia um tanto lá, e tanto de luvas, que dava umas luvas, não sei hoje se dão, né? Dava luva, tanto. Você ficou doido, rapaz. Você ficou doido, rapaz. Vamos vender o campo, dar o campo pro seu. Eu falava com ele, não, Felício, é isso aí, é tanto. E ele, não, mas não sei o que tem. Ele, bom de conversa, sabe? Aí ele, sempre com a caneta e um lápis na mão, aí ele falava assim, ô Pantera, você sabe quanto você tá ganhando no Cruzeiro, você dormindo? Eu falei, não, eu tô dormindo, como é que eu vou saber quanto que eu tô ganhando no Cruzeiro? Você ganha tanto no Cruzeiro, você dormindo, indo tranquilo, não fazendo nada, não. Agora, assim, o cara bichinha, ele era fogo. Você fazer um contrato com ele não era mole, não. Logo que nós assumimos a direção do Cruzeiro, nós começamos a procurar grandes valores e conseguimos formar várias grandes equipes. Raul, Pedro Paulo, Procópio, William Procópio Neco, Piazza, Dirceu, Natal, Evaldo, Tostão e Hilton Oliveira. A primeira vez que eu me lembro, com clareza, de ter ouvido falar em Tostão foi numa tarde de sábado, na casa dos meus pais. Me lembro do narrador da TV Tupi, Walter Abrão, se referindo a Tostão da seguinte maneira: dizem aqui em Belo Horizonte que Tostão é o Pelé mineiro. E eu achei muito engraçado. E comentei com meu pai, imagina um cara com o apelido de Tostão, pode ser o Pelé. Pelé já valia milhões de dólares. Eu jogava no joelho do América. O América, na época, era famoso em Belo Horizonte por ter a melhor times juvenis de garotos. Então, com 16 anos, o Cruzeiro me procurou para falar, nós queremos que você seja jogador profissional. Aos pouquinhos, eu fui me tornando ali o craque do time. Um ano depois, com a minha idade, chega um outro grande craque, que é o Dirceu Lopes. Primeiros treinos com o Dirceu Lopes, nós dois meninos, nós dois com 17 anos, e parecia que a gente jogava junto há muito tempo, né? O Dirceu era um menino passarinho, era impressionante. Ele jogava onde que estava a bola, ele como se tivesse uma grande pelada. Onde estava a bola, ele estava lá. Ele ia na direita, na esquerda, para cá, para lá, e jogava demais, né? Desde pequeno aqui nos campinhos de futebol, e cujo sonho era ser um dia um jogador de futebol do Cruzeiro, né? Era meu sonho de menino, de criança. E aí
Com 16 anos de idade, eu recebi o convite do Cruzeiro e pude transformar o meu sonho em realidade. Mas eu não cabia de mim, de felicidade, de poder realizar esse sonho de vestir a camisa do Cruzeiro. Dirceu, Zé Carlos deixou com Tostão, arremata, esporte é cultura. Tostão, camiseta número 9, Cruzeiro 2, São Paulo 0. A dupla Tostão-Dirceu Lopes é uma dupla que pouquíssimos times na história do futebol mundial têm semelhante para apresentar. Para dizer, ó, também temos uma dupla desse quilate. Porque eram dois gênios. O Tostão antecipa no futebol mundial a coisa de resolver as situações rapidamente, de resolver com um toque só, no máximo 2 toques. Aquilo que o Armando Nogueira dizia, o bom jogador vê, o craque antevê. O Tostão antevia. O Tostão, porque o Tostão além de ter tido o talento que teve para jogar futebol, o Tostão é uma inteligência absolutamente rara. O Tostão é gênio da raça. Gênio da raça. O Tostão é uma coisa assombrosa. E é bom as pessoas terem consciência disso. Individualmente, o Dirceu, tecnicamente, o futebol até mais bonito, mais elegante, mas o Tostão é mais de visão de campo, assim. E com a vantagem que o Tostão, se você entrasse no espaço certo, na defesa contrária, quando a bola estivesse no pé dele, ele tinha capacidade de enxergar esse jogo, de colocar essa bola para que você chegasse na cara do gol e fizesse o gol. Mas que eu gostava de ver jogar era o Evaldo, porque ele jogava de costas e fazia gol. Lembra? Aí quando o Evaldo chegou, na primeira noite na concentração dele do Barro Preto, ele chegou e viu o Tostão arrumando as camas. Aí ele pensou, nossa, aqui o craque do time arruma a cama, eu tô ferrado. Pensar, futebol é fácil, é só correr pra lá, chutar pra cá, não é não, meu filho, você tem que pensar. O que a sua perna faz é que você pensou aqui. Ela me chamou, antes de um jogo treino, faltavam uns 15 dias, 10 dias para começar a Copa. Falou, eu quero que você que vai jogar, mas eu não quero que você jogue igual no Cruzeiro, vindo lá atrás para receber a bola. Eu quero que você jogue na frente. Porque tem jeito de você fazer isso? Falei para ele na mesma hora. Não tem problema, vou jogar como o Evaldo joga no Cruzeiro. Eu vou ser o Evaldo na Copa, porque o Evaldo era para mim do Dirceu Lopes. Então eu fui pro Jairzinho, pro Pelé, o que o Evaldo era para mim e do Dirceu Lopes. A gente tinha esse privilégio, jogando um pouco mais atrás, agarrado mais à defesa, de ficar assistindo aquela costura técnica dos jogadores do Cruzeiro, com o Dirceu, com o Tostão, com o Natal, um abre a perna, o outro vem e faz. Era muito gostoso. E aí valeu muito a pena correr um pouco mais. E até me perguntavam, mas você corre para um, corre para outro. Eu assim, mas não tem importância não. Mas esse retribui. Olha um bom lançamento. Perigo, perigo, atenção! Tá aí o primeiro gol! Dirceu Lopes! E aí eu conversei com o Piazza. Piazza, não falo nada com o Dirceu Lopes. Deixa ele jogar do jeito que ele sabe, para não atrapalhar. E nós dois vamos cuidar da parte coletiva. Então eu e o Piazza éramos técnicos em campo. Para aquele time, realmente precisaria de um novo espaço, um novo tempo. E o Mineirão foi realmente
a obra, eu diria, divina, a obra que calhou. Começou o Cruzeiro no Mineirão, ficou todo mundo encantado. Era uma coisa impressionante. Que a gente ganhava de 6, 7, 8, 9 e jogava, era um espetáculo de futebol. Então o futebol brasileiro era Rio e São Paulo. Então eu fui convocado, que foi o maior acontecimento em Belo Horizonte, um jogador mineiro convocado e depois nos treinos eu garanti meu lugar na Copa, 66. Teve um jogo treino do Cruzeiro contra a seleção brasileira. Aí meu pai estava doido para conhecer o Pelé. Mas porque a gente estava. Aí eu apresentei o Pelé para ele, sempre sabe, ele chorou, me deu o Pelé. O Santos e o Botafogo, nessa época, eram os dois, estavam entre os 5 melhores times do mundo. Os dois, o Santos certamente era considerado o melhor, inclusive, né? O Santos tinha hábito o seguinte, na época, ele começava o jogo, o time começava a correr, ele pegava a bola, segurava a bola, pum pra cá, pum pra cá, pum pra cá, e botava o time para correr atrás do Santos. De repente, o Pelé inventava uma jogada e ia pro gol. Então, nós temos que surpreender ele, começar na correria grande, né? E o Cruzeiro corria tanto, né? Eu, Disseu, o Evaldo, Natal, mexíamos tanto, né? Que o Santos ficou doido. Nós passávamos e um trocava o passe rápido pro outro. O Santos não via a bola, não conseguia marcar a gente e nem tinha bola. Então foi um jogo 1000 por hora. Eu virei até gandula. Para começar, eu não vi o primeiro gol. Eu já estava colocando o banquinho para sentar, na hora que eu viro, a torcida gritando, 1-0. É inacreditável, porque terminou o primeiro tempo, 5-0. Eu lembro, a gente olhava para o lado, olhava para o outro. O que é isso que está acontecendo? 5-0 no primeiro tempo, né? Eu mesmo tenho entrado lá no vestiário dos Gandula e falava, não, mas que show! E só tinha o Gandula atleticano. E tudo ficava amarrado. No meio do gramado, recolhe o quarto zagueiro da equipe mineira, que é Procópio entrega Neco. Neco dá na frente do Tostão, vai descendo o jogador da seleção brasileira. Entrega no comando do ataque, Evaldo. Evaldo rolou na direita para o Dirceu Lopes, faz a abertura na frente para o Natal, correu, chutou. Gol! 3-2 no Santos de Melé. Imediatamente debitou-se essa goleada a um acidente. Imagina se aqui no Pacaembu, ainda mais que não tinha diferença de gols, bastava o Santos ganhar para forçar a terceira partida, o Santos vai reagir, vai derrotar o Cruzeiro e depois vai ser campeão na terceira partida. Mas o Santos entrou para tentar fazer o que o Cruzeiro fez no Mineirão. Tanto que pronto, fez 2-0. E eu recordo bem ainda que quando estava 2-0, o Pelé pegou a bola quase lá no meio de campo, com o campo molhado, tudo, e bateu pro gol. Ela resvalou no poste do lado direito do Raul, embaixo, que ela foi rasteira, e saiu para ele de fundo. E eu lembro, o Pelé comentou para mim, é questão de sorte, viu? 2-0 para o Santos no intervalo, né? É a famosa história do presidente da Federação Paulista de Futebol, né? Mendonça Falcão, entrando no vestiário do Cruzeiro para combinar com a direção do Cruzeiro como seria o jogo seguinte no Maracanã. Aí que o nosso treinador,
Ayrton Moreira, que inclusive tinha sido jogador de futebol, que nos chamou a atenção. Vocês ouviram? Vocês viram? Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que acreditar em vocês. Nós temos que reagir, temos que mexer com nossos brilhos, nós temos que confiar em nós e tal. Quer dizer, é uma coisa que toca. Você fala assim, vamos ganhar. Mas nós estamos perdendo, vamos ganhar. Eu falo, se tiver que perder, perca. Porque o futebol não oferece só vitórias. Você pode perder, chorar, mas não chore nunca por ter deixado de lutar. No segundo tempo, o Cruzeiro veio com uma avalanche. Aí começa o jogo, aí eu perco o pênalti, né? Aí aquilo me incendiou, né? Em vez de eu me bater, como muitos jogadores se abate nessa situação. Me incendiou de que eu tinha que fazer coisas dentro de campo para recuperar aquilo. Aí logo fiz um gol de falta e logo eu comecei a jogar muito mais do que eu estava jogando. E não só eu, o Cruzeiro todo cresceu em campo, empatamos o jogo. E interessante, quando o Cruzeiro fez 2-2, já dava o título para o Cruzeiro. Eu estava lá no meio do povão, lá na arquibancada, gritando para acabar o jogo, porque o Santos pressionando, um jogo terrivelmente difícil. Daí a pouco o Tostão vai na linha de fundo, dribla todo mundo, dá para trás, Natal vem e faz o terceiro. Aí eu gritei, continua. Essa história é linda. É uma emoção muito grande. E logo que acabou a Taça Brasil, aí teve um encontro da seleção, encontrei com o Pelé, com a turma toda. Carlos Alberto, eles brincando. Confessa aqui pra gente, vocês estavam todos dopados, não estavam? Não, era juventude e correria, não tinha dope, não. Eu comecei a correr demais, aí eu nem via a bola. Então, a partir dali, ficou muito claro que tínhamos um fenômeno em Minas Gerais, chamado Cruzeiro. Eu também não tenho dúvida em dizer que o time do Cruzeiro, de meados dos anos 60 até o começo dos anos 70, foi um dos maiores times da história, não do futebol brasileiro apenas, do futebol mundial. Sempre tem uma música para um grande time que é formado, seja aqui em Minas, seja em qualquer parte desse mundo. Eu não sei a letra toda, né? Você conseguiu, Paulo. Peraí, Raul na meta. Raul na meta. Procópio Neco. E William Pedro Paulo. Piazza e Natal. Tem Dirceu Lopes.
furacão. E o grande artilheiro Tostão, salve! Evaldo que não é de brincadeira, e lá na ponta é para o Hilton de Oliveira. Uma cerveja, por favor. Essa Cruzeiro até morrer. Palestra e Cruzeiro, tá dentro do meu coração. Para sempre. Até o fim. Vimos um pouco da história do Cruzeiro. Cruzeiro é sinônimo de garra, de força e persistência. O Cruzeiro foi fundado em meio à guerra. Cara, é muito emocionante a gente ver a história do Cruzeiro. Tem coisas ali que nem eu sabia. Cara, é muito bom, é muito bom. Então, é por isso que a torcida é apaixonada. O Cruzeiro foi feito por torcedores. É uma torcida apaixonada pelo Cruzeiro. É por isso, pela tantas cobranças que a torcida faz quando os jogadores não rendem. É muito bom. O que vocês acharam? Deixa no comentário aí. O que vocês acharam? Se vocês sabiam dessa história do Cruzeiro, eu me emocionei. É muito bacana você ver aquelas senhorinhas, entendeu? Falando do Cruzeiro, é muito bom. Como o Cruzeiro foi fundado, como foi construído o Cruzeiro. Quando teve a guerra do Brasil contra a Itália, aí teve que passar o nome para Cruzeiro. E essa camisa realmente é maravilhosa, maravilhosa. Foi por trabalhadores italianos que o Cruzeiro, que era Palestra Itália, e torcedores apaixonados pelo clube, que agora chama Cruzeiro. Cara, é muito bom, é muito bom. O que vocês acharam? Não deixe de se inscrever se vocês gostaram desse vídeo. Deixe seu like. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Fui!